Pessoal, oficialmente sejam bem-vindos. Estamos aqui fazendo a nossa parte na Clínica UroHominis, no Novembro Azul. Esse mês estamos bastante focados e dedicados ao câncer de próstata. Essa campanha é importante, na qual todos participam. A Sociedade Brasileira de Urologia, na qual eu participo como presidente da Seccional São Paulo, nós da Unicamp, o professor Birajara Ferreira, que é chefe da Uro-Oncologia, professor titular da Unicamp, e nós da Clínica UroHominis aqui, com todo o nosso pessoal aqui, dando suporte aqui. Agradecer a todos e todas que participaram aqui, a Gabriela, a Fernanda, a Dani, a Jo, a Regina, o Janderson, todo o pessoal que nos dá suporte para que isso possa acontecer. Então vamos falar um pouquinho de próstata. Bira, quer comentar um pouco, quer já entrar no assunto próstata? Vamos fazer pergunta e resposta, eu acho que é mais interessante. Deixa eu fazer umas perguntinhas bem rápidas, só para dar uma introdução no assunto, Bira. Vamos lá. A próstata, o que é isso? Para que funciona? Qual que é a importância disso no dia a dia da nossa população? A próstata é uma glândula que ela é mais famosa pelos problemas que ela causa do que pela função que ela tem. Ela produz basicamente 60% do líquido espermático, né? Aquele líquido que o homem tem e produz quando ele tem a ejaculação. Normalmente, ela, pela posição anatômica que ela se encontra, fica logo abaixo da bexiga, envolvendo o canal da urina. Quando existe o aumento desta glândula, isso ocorre em todo homem normal, depois dos 45, 50 anos, pode haver um estrangulamento do canal e ele começa a ter sintomas. Esse crescimento é natural, muitos homens têm um crescimento da próstata, isso é natural acontecer, mas alguns, esse crescimento não é o normal e pode ser um câncer que esteja lá sendo produzido na próstata. Por isso que nós temos que, o papel do urologista, Wagner, nós sabemos muito bem, é diferenciar entre uma coisa que é benigna e a probabilidade de câncer da glândula. Isso aí, Bira, acho que você tocou no assunto, é uma coisa que a gente sempre fala nas nossas campanhas e a gente fala no consultório também para os nossos pacientes. O que é hiperplasia benigna da próstata e o que é câncer de próstata? São duas doenças que acontecem na próstata, mas são completamente diferentes. A hiperplasia vem com o envelhecimento, assim como o câncer, mas ela costuma dar sintomas. Então o que a gente trata muito no consultório são hiperplasia, paciente com sintomas urinários. O câncer, né, Bira, não tem sintoma nenhum, então a gente só consegue fazer através de alguns exames periódicos anualmente nos homens, que basicamente é o PSA e toque, né? Existe um mito que é o toque prostático. O toque prostático vira e mexe, entra ano, sai ano. Existem algumas, digamos, até facções de conhecimento que dizem que o toque não é importante. Mas o toque é importante, nós sabemos, porque ele vai nos dar a sensação tátil da possibilidade do câncer. Porque quando o câncer aparece, ele é grave, a próstata endurece. E nós sentimos esse endurecimento na ponta do dedo, que é a importância. Quando tem esse endurecimento, geralmente a doença é mais grave. Então é importantíssimo, como você falou, fazer os exames periódicos. Toque prostático e o PSA. Então, quando é que os homens devem fazer toque PSA? Quer responder essa? Eu acho que é importante deixar bem claro. Eu acho que momento ir? Normalmente, o homem que não tem casos de câncer, pai, tio, na família, ele pode começar a procurar o atendimento depois dos 50 anos. Quem tem um pai, uma mãe, um tio, a mãe, por exemplo, com câncer de mama, existe uma correlação muito forte com genética entre câncer de mama e câncer de próstata. Por isso que se tiver um câncer de mama na família, o homem ele tem mais risco de ter câncer de próstata. Então nós orientamos que ele comece aos 45 anos. O que você orienta em termos de doença localizada? Qual é o melhor tratamento para o câncer de próstata hoje e quais são os possíveis problemas com o tratamento? Os pacientes acham que câncer de próstata é tudo igual. Não é tudo igual. Então como eu falo, qualquer coisa que você tem hoje em dia, comprar um carro, tem vários carros. O câncer de próstata é mais ou menos assim. Você tem tumores que são localizados, de baixo risco, muito baixo risco, tumores intermediários, tumores graves de alto risco, muito alto risco, completamente diferente os tratamentos. Mas de uma maneira geral, o que mais se faz hoje em dia é cirurgia. Mesmo que seja um paciente de alto risco, esse paciente vai se beneficiar se fizer uma cirurgia, radioterapia ou hormonioterapia. Agora, olha o outro lado, né, Bira? A gente está falando sobre tumor localizado.
Tumor de muito baixo risco, muitas vezes não precisa de cirurgia, não precisa de tratamento. Esses pacientes podem ser somente acompanhados. Nós temos na Unicamp Unicamp é nosso consultório, mais de 100 pacientes sendo acompanhados. Aí nós acompanhamos com PSA, toque, ressonância, biópsia. Então isso se chama vigilância ativa. A gente faz muito aqui. Por quê? Porque esses pacientes têm um tumor indolente, um tumor pequeno, que não vai ter uma manifestação clínica em 10, 15 anos. Lógico, tem que seguir de uma maneira rigorosa. Mas voltando na sua pergunta, Bira, paciente com tumor localizado, o melhor tratamento ainda é a cirurgia. Precisa ver se o paciente quer fazer, se o paciente tem condições cirúrgicas e uma série de outros fatores que precisam ser esclarecidos durante uma consulta médica. Hoje se fala muito em robótica, laparoscopia aberta. Como é que você vê? Porque é uma confusão isso no dia a dia com os pacientes, né? Eles vêm aqui todos induzidos, eu quero só cirurgia robótica. A gente sabe que tem vantagens, mas eu queria que você comentasse um pouquinho. Primeiro, a recuperação mais rápida. Sem dúvida, a robótica ela traz uma recuperação mais rápida, melhor. Segundo, sangramento intraoperatório é muito menor. Então, se nós tivermos como escolher as diversas alternativas, né, de via de acesso, aberta, laparoscópica, robótica, a robótica é melhor. O que nos causa preocupação é uma indicação demasiada em pacientes que talvez não precisassem tratamento, não é isso? Pessoal, falando da impotência e incontinência, sim, acontece. Vamos dizer que a gente pode dizer que a incontinência, essa incontinência grave, que a pessoa tem que usar fralda, que atrapalha no dia a dia, já na época da cirurgia aberta já se falava disso, né? 7%. Será que a gente melhorou muito? 5%? Eu acho que depende mais de quem está executando a cirurgia. A gente já falava isso na cirurgia aberta, né, Bira? Os melhores índices de incontinência eram em torno de 7%. Eu acho que a robótica talvez vá ganhar um pouco mais isso daí, mas se estiver em mãos habilitadas, quem faz bastante. Já na cirurgia aberta era assim. Sim, a impotência acontece, mas são impotências tratáveis. No pior dos mundos, pode-se colocar uma prótese peniana, que acaba resolvendo esses pacientes. Então, a impotência não me preocupa tanto, porque a gente consegue tratar. O que me preocupa um pouquinho mais é a incontinência. E isso é uma coisa que também pode ser resolvido de baixa frequência. Quando a gente fala com o homem em relação a ele se cuidar, nós não estamos falando só do caso dele, tem que pensar na família dele. Porque se a mulher está lá, batalhando na vida dela, tratando da família tal, ela pode trabalhar também. Mas geralmente, se o homem faltar, essa manutenção até financeira da família vai estar comprometida. Porque 90% a 95% dos casos nós conseguimos curar se ele vier quando a doença for localizada, né? A palavra do seu médico urologista é muito importante, a opinião dele. Porque só ele tem condições, através de todas essas ferramentas que a gente está falando aqui, toque, PSA, ressonância, biópsia, Gleason, classificação, dizer como é que é o seu prognóstico. Então não é uma doença que tem só uma classificação, tem várias, e a gente deve conversar bastante com os pacientes sobre esses tratamentos, né, Bira? Tem uma amiga nossa que está perguntando como convencer meu sogro a ir ao urologista. O esclarecimento, a gente conversar isso em casa, conversar com os homens, fazer a campanha do Novembro Azul, na qual nós falamos bastante sobre o câncer de próstata, suas implicações e tudo mais. Quais são os fatores de risco para o câncer de próstata? Em termos estatísticos, quem tem mais câncer de próstata? Por exemplo, nós sabemos que quem come mais carne gordurosa tem mais câncer de próstata do que aquele que come mais vegetais ou evita carne gordurosa. Obesidade, indivíduos obesos têm mais câncer de próstata. Geralmente o câncer de próstata é mais grave ainda. Parece que o exercício físico protege contra o câncer de próstata. Indivíduos que fazem um exercício físico e tal, parece que tem menos câncer de próstata. Então, teve uma época, anos atrás, que saiu uma pesquisa mostrando que o suco de tomate ele protegia contra o câncer de próstata. Por que inventaram essa história? Porque viram que na Itália tem regiões que tem muito pouco câncer de próstata, onde se consome muito molho de tomate. Ainda é uma coisa que está em pesquisa, tem muita moda nisso. Qual a idade certa para começar a frequentar o urologista? 50 anos todos os homens. 45 anos quem for de risco. Se quiser começar um pouco mais cedo, fica por conta também, mas a regra é 45.
Eu acho que o ano inteiro é um ano de se fazer exame de próstata, fazer prevenção. Prevenção do quê? Prevenção de uma doença mais grave, né? Porque a gente, infelizmente, não consegue prevenir, né, Bira? Não tem nada que previne o câncer de próstata. A prevenção de uma doença mais grave é a detecção precoce. Então, os homens que fazem, os trans, né, a mulher transexual, que ela usa o tumor, o hormônio feminino e regularmente, saiba que o PSA pode estar baixo, normal e pode ter câncer, porque existe uma diminuição. Então, essas pessoas têm que vir ao médico mais frequentemente. Então, como nós já dissemos aqui, o mês de novembro é um mês importante para a urologia, para essa prevenção, né, de uma doença mais grave, sobre o câncer de próstata, o Novembro Azul. Nessa linha do Outubro Rosa, nós da Sociedade Brasileira de Urologia, a gente trabalha com o Novembro Azul. Tem sido uma campanha exitosa, porque ao longo dos anos nós temos observado uma conscientização maior da população, principalmente da população masculina. A gente percebeu já ao longo desses anos uma melhora do nível dos homens, tanto no ponto de vista de se cuidar e conhecimento dessas doenças. Eles já vêm sabendo que tem que fazer o toque, tem que fazer o PSA e tudo mais. Então eu quero agradecer a todos que tornaram isso possível no Brasil, em São Paulo, particularmente aqui no estado de São Paulo, o grupo da Sociedade Brasileira de Urologia, com a qual eu trabalho, eu sou presidente, e a gente tem tido muito apoio de várias indústrias, colegas, essa campanha maravilhosa, mas todo mês é mês de falar e trabalhar sobre o câncer de próstata. Também eu agradeço os urologistas do estado de São Paulo, do Brasil, que têm ajudado a gente nessas campanhas e ações que são muito importantes.